Olá, bons estudos. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho, onde nós estamos estudando os artigos do Código Civil. No último vídeo, nós falamos do artigo, terminamos estudando o artigo 132. Hoje nós vamos iniciar no artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro. E nos contratos em proveito do devedor. Nos contratos em proveito do devedor. Salvo quanto a esses, os herdeiros e devedores, se do teor do instrumento ou das circunstâncias, resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Segundo o que leciona a primeira parte do artigo 133 do Código Civil, nos casos de testamento em que houverem legados e o testador fixar um prazo, para a entrega dos legados, tal prazo será contado a favor do herdeiro, que ficará com a obrigação de entregar os legados aos legatários no tempo estipulado pelo autor. Colega, legado, para quem não sabe, é bem ou objeto. Legado é bem ou objeto que deve ser retirado da herança em proveito de um terceiro, a quem o testador quis beneficiar. Essa primeira parte do artigo 133, ela diz que o prazo será contado em favor do herdeiro. Imagine vocês que o testador deixou legados para A e estipulou o prazo para que esse legado fosse entregado. 30 dias. Neste caso, o artigo 133, ele diz o seguinte, que esse prazo de 30 dias será contado a favor do herdeiro. O herdeiro tem até 30 dias para entregar o legado. Isso quer dizer que ele pode entregar com 10 dias, que ele pode entregar com 1 dia, que ele pode entregar com 29 dias, que ele pode entregar com até 30 dias. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro. Então, é ele que vai escolher o melhor prazo para integrar dentro do prazo estipulado pelo testador. A segunda parte diz o seguinte: há a estipulação de que os prazos
contam-se, em regra, fora as exceções, em favor do devedor. Em favor do devedor. Ou seja, ele se beneficiará do prazo para cumprir a sua obrigação, podendo, inclusive, nesses casos, realizar o pagamento antecipadamente, caso queira livrar dos juros. Olha, vamos para o exemplo. Imagine você que eu devo R$1.000 a você e tenho 60 dias para pagar esses R$1.000. Eu sou devedor, você é o credor. De acordo com o artigo 133, os prazos correm ao meu favor, devedor. Isso me dá a liberdade de pagar antes de exarado os 30 dias. Posso pagar a minha dívida com 5 dias, com 10 dias, com 3 dias, não importa. Dentro do prazo, eu posso pagar a minha dívida. É o que permite o artigo 133. Segunda parte. Nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto esses, se o teor do instrumento das circunstâncias resultar, correrá em favor de ambos, do devedor e do herdeiro. Agora, preste atenção. Imagine eu sou também proprietário de uma empresa que fornece buffets para festa. Você contrate a minha empresa para fazer um buffet de comemoração da sua vitória no concurso. Você marcou a festa de comemoração para o dia 20 de dezembro. Foi lá, fizemos um negócio jurídico, assinamos o contrato. De acordo com esse dispositivo, a regra é que os prazos correm a favor do devedor. Eu sou o devedor porque devo entregar o buffet até o dia 20. Ah, peraí, até o dia 20 não. Você combinou comigo que seria para a festa no dia 20. Neste caso, eu não posso entregar o buffet no dia anterior, nem no dia posterior. Nesse caso, não há que se falar que o prazo corre a favor do devedor. Vamos de novo para o artigo. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se do teor do instrumento, qual o instrumento? A realização da festa comemorando a vitória sua no concurso público, e essa festa foi divulgada para o dia 20 de dezembro. Ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor. Como que eu vou chegar com o buffet no dia 21? No dia 19? Não tem ninguém lá, ué. As coisas vão se perder. Então, as circunstâncias e o teor do instrumento
correm a favor do credor. A favor do credor. A regra provém do devedor. O devedor é o senhor do prazo. A regra, o devedor é o senhor do prazo. O devedor paga exatamente quando ele quiser, dentro do prazo do contrato. Dentro do prazo do contrato. Salvo quanto a esses devedor, herdeiro, se o teor do instrumento das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor, ou de ambos, contratante e contratado. Ok? Então, preste bem atenção. A regra é que correm a favor do devedor. Mas é importante verificar o teor do instrumento, e as circunstâncias que podem ocorrer a favor do credor. Artigo 134. Os negócios jurídicos entre vivos sem prazo. Os negócios jurídicos entre vivos sem prazos são exequíveis desde logo. Os negócios jurídicos entre vivos sem prazo são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Nos casos, no entanto, em que o prazo do negócio jurídico expressamente beneficiar o credor ou ambos os contratantes, o devedor não poderá antecipar a dívida sem consentimento do credor, caso queira se livrar de alguns juros ou correção monetária. Contudo, olha o que fala o artigo 134. Em alguns casos, mesmo que não haja estipulação de prazo para o início da execução, ainda assim, tais negócios não são considerados de execução imediata. Porque o artigo 134 fala que, não havendo prazo estipulado, a execução é imediata. Eu compro um carro seu, só que nós não estipulamos a data da entrega do carro. Se nós não estipulamos, entende-se de acordo com o artigo 104 que a entrega do carro é imediata. Você deve entregar o carro imediatamente. Salvo se a execução tiver que ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Imagine que nós fechamos o negócio nesse momento e o carro está sendo reformado, pintado. E o lanterneiro só vai entregar o carro daqui 30 dias. Então, não há que se falar nessa entrega imediata. Não há que se falar nessa entrega imediata. Outro exemplo é o exemplo de um contrato de empreitada para a construção de uma casa. Não é possível que, depois de assinarem o contrato de empreitada, seja executado de pronto o objeto pactuado, uma vez que a construção de uma casa requer meses, até mesmo anos. Artigo 134. 105. O termo inicial e o termo final aplicam-se. O termo final e o termo inicial aplicam-se no que couber as condições relativas à condição suspensiva e
resolutiva. Não se esquecendo que termo é o evento futuro incerto. Condição é o evento futuro e incerto. Desde que, é claro, as exposições do termo não tragam expressamente previsões expressas e específicas sobre o determinado assunto. Artigo 105, novamente. O termo inicial e o termo final aplicam-se no que couber. No que couber as disposições relativas às condições suspensivas e devolutivas. Relembrando, termo inicial, evento futuro e certo, a partir do qual o negócio começa a produzir efeitos. Condição suspensiva, evento futuro e incerto, a partir do qual o negócio começa a produzir efeitos. No que couber, naquilo que for compatível às normas da condição suspensiva, aplicam-se ao termo inicial. Termo final, evento futuro e certo, a partir do qual cessam os efeitos jurídicos. Condição resolutiva, evento futuro e certo, a partir do qual cessam os efeitos jurídicos. No que couber, naquilo que for compatível às normas da condição resolutiva, aplicam-se ao termo final. Ao termo final. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico. Salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente como condição suspensiva. Como condição suspensiva. Atenção! O encargo só suspende a aquisição ou o exercício do direito se for expressamente imposto no negócio jurídico. Se for expressamente imposto no negócio jurídico com condição suspensiva do negócio jurídico. Preste muita atenção. É importante que vocês compreendam bem esse dispositivo. Encargo é ônus. Encargo é ônus. Restrição, limitação. Limitação ao teor de uma liberalidade. A liberalidade é um negócio benéfico, que fazemos. É um negócio benéfico que fazemos para beneficiar outra pessoa sem recebermos contraprestação. É, por exemplo, a doação. O encargo surge do momento em que o doador que promoveu a doação quiser restringir o seu alcance, quiser criar limitações que obriguem o beneficiário
a um dever jurídico, que obrigue o beneficiário a um dever jurídico. A doa o seu carro a B. A doa o seu carro a B. Porém, A terá, porém, A criou o seguinte encargo. B terá o encargo de transportar todos os dias, um tal sujeito para o trabalho. Outro exemplo. Geraldo doa sua fazenda para Marta. Geraldo doa sua fazenda para Marta. Porém, Marta terá o encargo de construir sobre ela uma igreja. Encargo. Restrição que afeta o teor de uma liberalidade, criando um dever jurídico para o seu beneficiário. Paula fez a doação de um terreno para Fabiano e estabeleceu encargo que obriga Fabiano a construir uma creche. Feita a doação e antes da creche ser construída, Fabiane, a beneficiária, já tem o direito adquirido ao imóvel. Ela já pode exercer suas prerrogativas sobre o imóvel. Faltando que o encargo a ser cumprido. Ao fazer a doação do imóvel, estabelecendo-se encargo sobre ele construir uma creche, aquele encargo, mesmo antes de seu cumprimento, não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Isso implica dizer que o direito de Fabiano já se considera adquirido a partir do momento que o imóvel foi repassado para o seu nome. O direito de Fabiano já pode ser exercido a partir do momento da entrega da doação, da entrega do terreno. O encargo ela cumprirá depois, mas até lá ela usufrui do direito adquirido, já pode exercitá-lo. Mas, caso a Fabiana não cumpra o encargo, neste caso, a doadora poderá revogar a liberalidade. Vamos repetir o que fala o artigo 136. O encargo não suspende a aquisição, nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente como condição suspensiva. Suponha que fosse colocado no contrato de doação. Somente será repassado o imóvel para Fabiano depois que a creche for construída. Condição suspensiva. Isso não é um encargo. É uma condição suspensiva. Evento futuro, incerto, a partir do qual o negócio jurídico começará a produzir seus efeitos. Porque a regra é que o encargo não suspende nem a aquisição, nem o exercício do direito.
O direito sobre encargo já é adquirido e já foi exercitado. Nós vamos agora para o artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Se o encargo é ilícito ou impossível, você considera como se na doação não houve encargo nenhum. A ressalva: salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Motivo determinante é aquele de suma importância, que define o negócio jurídico. Bom, primeira parte desse expositivo, nós falamos que considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade. Imaginem vocês que o negócio jurídico realizado entre João e Carlos tem um encargo que é o motivo determinante da liberalidade. Você vai compreender por quê. Enquanto eu falei, sou péssimo, esqueço. Tem que anotar. Só estudo, rabiscando, se não esqueço. Então, João e Antônio celebram um negócio jurídico. Acontece que o encargo é ilícito ou impossível, mas é determinante. Qual é o negócio? Carlos e Antônio são sócios de uma empresa de contrabando de produtos vindo do Paraguai. Os dois são sócios. Acontece que João celebra com Antônio, seu sócio, um contrato, passando para ele o galpão que eles têm na divisa do Brasil com o Paraguai. Ocorre que o encargo é que João, o seu sócio, armazene os produtos que Carlos encaminhar para esse depósito. Vocês estão notando que esse encargo constitui motivo determinante da liberalidade? É um encargo ilícito e impossível. Ilícito. E ele é motivo determinante da liberalidade, porque os dois são sócios. Ora, acompanhe comigo um raciocínio. Se eu considerar como não escrito o encargo ilícito, eu estou falando que ele tem a obrigação de receber mercadoria. Eu coloco que ele não há esse encargo. Mas, na verdade, o motivo determinante é receber a mercadoria, porque João e Antônio são sócios desse contrabando de mercadoria.
Então, simplesmente, ele está fazendo uma manobra, porque ele, de repente, ele não pode ter aquele imóvel no nome dele, ele joga para o nome de Antônio. Mas os dois são beneficiados com o armazenamento daqueles produtos contrabandeados. O motivo determinante é aquilo de suma importância que define o negócio jurídico. Esse encargo ilícito é um motivo determinante. Artigo 138. São anuláveis. Eu não estou falando que são nulos. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, erro da substância, que poderia ser percebido por pessoa de inteligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Em face das circunstâncias do negócio. O que eu vou falar agora é do erro ou da ignorância que está no capítulo 4 dos defeitos do negócio jurídico. A anulabilidade por defeito do ato jurídico, não quando inexiste correspondência entre a vontade declarada e o que o agente quer exteriorizar, o negócio jurídico é viciado ou deturpado, tornando-se anulável, se no prazo decadencial de 4 anos for movida a ação de anulação. Defeito atinge aquilo que não é perfeito. É uma falha, uma situação que vai levar a coisa a perder a sua funcionalidade, a se tornar inapta ao seu uso. Defeitos negócios jurídicos, vícios que impedem a passagem do negócio pelo plano da validade. A passagem do negócio pelo plano da validade. O negócio jurídico, o negócio defeituoso, não será um negócio válido. O negócio defeituoso não será um negócio válido. Ele não penetrará o ramo da validade que o direito civil reconhece. Negócio jurídico defeituoso, anulável. Nulidade relativa. Anulabilidade. E o prazo para a propositura da ação da anulabilidade é de 4 anos. E o prazo para a propositura da ação de anulabilidade é de 4 anos. Tipos de defeitos: erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Erro ou ignorância: falta de percepção da realidade dos fatos. Cidadão que adquire um anel supõe tratar-se de uma joia, quando na verdade o anel é uma bijuteria. Na concepção do comprador, ele estava adquirindo uma joia autêntica. Entretanto, a natureza daquele anel não é de joia, mas sim de bijuteria. O que faz com que a falsa percepção dos fatos tenha conduzido o agente à aquisição de um bem que ele não teria adquirido, caso a verdade tivesse sido esclarecida.
Consequentemente, teremos aqui uma falta de percepção. Ele não conhece o que é joia. Ele viu na loja e achou que seria uma joia. Apto a conduzir, essa falta de percepção está apta a conduzir o agente à celebração de um negócio que ele jamais teria firmado se soubesse que aquele anel era uma bijuteria. É o que fala o artigo 138. Anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de verdade emanarem de erro substancial que poderão ser percebidos por pessoas de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. O erro, para se configurar, deve preencher dois requisitos: substancial, cognoscível, ser percebido pela pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Erro substancial, erro de monta, que se reveste de graves proporções. Erro tão grave a ponto de conduzir o agente à celebração de um negócio que ele jamais realizaria se soubesse da verdade. Não basta que o erro seja substancial. Ele precisa de ser cognoscível, ser percebido por pessoa de diligência normal. O erro cognoscível é erro que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal. A contrata com B. B é a vítima do erro. A é parte que contrata com B. Não basta, não é suficiente que B tenha incorrido no erro, que B tenha errado. Com efeito, além do erro que B incorreu, é necessário também que esse erro esteja dentro do poder de percepção da outra parte, poder de conhecimento a respeito do erro cometido pela vítima. O erro da vítima estava dentro do poder de percepção da outra parte. É exatamente aqui que se pode falar que o erro é cognoscível, ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Por esse motivo, o sujeito erra, celebra o negócio e depois entra com a ação frustrando o interesse da outra parte. Erro cognoscível. Companheiros, há casos em que aparecem vícios de consentimento, como erro, dolo, lesão, estado de perigo, coação, que levam à anulabilidade. Imaginem vocês. Vamos lá para o dispositivo para a gente poder entender mesmo, não ter dúvida mais desse dispositivo. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de normal em face da circunstância do negócio. Eu fui na loja comprar aquele anel. Aquela loja vende joias. Quando eu compro aquele anel, eu observo aquele anel, para mim, aquele anel era uma joia. Logo eu descubro que aquele anel é uma bijuteria. Então, na verdade, se eu soubesse que aquele anel era uma bijuteria, eu não teria comprado aquele anel. Então, esse negócio jurídico é anulável. O erro, diz o artigo 139, o erro é substancial quando, no próximo bloco, nós iremos comentar
o artigo 139, dando continuidade aos efeitos e erros do negócio jurídico.